Olá, crianças, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez com saudade de vocês na nossa Sexta Kids. E hoje vamos aprender mais uma história. E a história da Palavra de Deus que nós vamos aprender é uma história já conhecida, mas que nós podemos ouvi-la mais uma vez e aprender coisas novas. É a história de Jonas e o grande peixe, que eu tenho certeza que você já ouviu. Mas hoje nós vamos ter a tia Eliane Canal fazendo a narração e contando para nós alguns detalhes muito importantes dessa história. E nós vamos aprender 6 verdades importantes que estão dentro dessa história. Preste atenção e aproveite esse momento tão precioso que nós temos de ouvir a palavra de Deus e aprender coisas importantes para a nossa vida, tá certo? Fique conosco até o final e daqui a pouco eu volto, tá bom? Hoje vamos relembrar a história de Jonas, que está contada no Antigo Testamento. E com base nessa história, vamos responder a seguinte pergunta: podemos fugir de Deus? Jonas era um profeta, um servo de Deus, mas ele não era um servo muito obediente. Um dia, Deus disse a ele: Jonas, você vai viajar. Você irá até a uma grande cidade chamada Nínive, porque os homens de lá estão fazendo muitas maldades. Eu quero que você diga a eles que eu estou vendo o seu mau comportamento e que os castigarei se continuarem agindo assim. Mas Jonas pensou: eu não vou fazer isso. Eu não vou até Nínive. Deixa essa gente fazer maldades, porque são inimigos do meu povo, o povo de Israel. Eu não quero ir para onde estão os nossos inimigos. E Jonas viajou, só que ele foi para o outro lado, do lado que Deus havia enviado. Deus tinha pedido a ele para ir para o leste, mas ele foi para o oeste. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Jonas pensou: eu vou fugir, vou para bem longe, tão longe que Deus não me possa achar mais. Aí não terei que ir para Nínive. E ele andou e andou até chegar ao mar. Então não podia mais ir adiante. Perto da praia havia um navio. Então Jonas olhou e pensou: eu vou naquele navio, assim poderei ir para mais longe ainda. Então, com certeza, Deus não me achará mais. E foi o que ele fez. Embarcou no navio para atravessar o grande mar e o capitão do navio esteve de acordo. Jonas até deu-lhe dinheiro para a viagem. O céu estava bem azul e o sol brilhava tão bonito. As pequenas ondas batiam graciosamente contra o navio. Oh, como era bom navegar no mar! Mas Jonas não achava isso tão bom. Ele não teve coragem de ficar no convés do navio com os outros homens. Tinha tanto medo de que Deus o visse, e ele também estava muito cansado de sua grande viagem. Então deitou-se no porão do navio e dormiu, e não sentiu mais a canseira. Também não sentiu mais o medo. Mas Deus estava vendo Jonas naquele lugarzinho escuro do porão do navio. É claro que Deus podia achar o seu servo desobediente no grande mar. Então Deus chamou a tempestade e mandou-a soprar com força contra o navio. E a tempestade foi mais obediente do que Jonas, pois logo fez o que Deus mandou. Ela trouxe grandes nuvens escuras. O sol se escondeu atrás dessas nuvens. A tempestade soprou nas velas e quase derrubou o navio.
soprou tanto contra as ondas pequenininhas que elas logo ficaram grandonas. As ondas batiam com tanta força contra o navio que quase quebraram o casco. Então todos começaram a sentir muito medo dessa tempestade. Só Jonas continuava a dormir sossegado no porão do navio. Um marujo o sacudiu para acordá-lo e gritou: Levante-se e nos ajude. Quando Jonas subiu ao convés, logo percebeu que Deus o tinha achado e falou: Isto é por minha culpa. Deus está me castigando, pois fui desobediente. Se vocês me jogarem no mar, Deus irá levar a tempestade embora. Jonas insistiu até que os marinheiros o jogaram no mar. Jonas caiu no mar e a tempestade foi embora. Os marinheiros ficaram admirados com o poder de Deus. Mas e Jonas? O que será que aconteceu a ele? Deus mandou um grande peixe para salvar Jonas e o levar até a praia. Deus levou Jonas de volta para a sua terra. E lá ele disse a Jonas para continuar a sua tarefa. Ele deveria ir para Nínive. Agora Jonas obedeceu a Deus. Foi a Nínive e falou o que Deus lhe pediu, que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. Então o povo de Nínive se assustou com a notícia e se arrependeu de seus pecados, fazendo com que Deus deixasse de os castigar. Dessa história, vamos destacar agora algumas das verdades para a nossa vida. A primeira verdade é que Deus é misericordioso e salva até mesmo os nossos inimigos. A grande verdade do livro de Jonas é que Deus se recusa a odiar os inimigos. Ele salva até mesmo aqueles a quem muitas vezes nós queremos condenar. Jonas ficou triste com Deus porque ele perdoou o povo de Nínive. Enquanto os anjos celebravam a vida dos ninivitas, Jonas ficou triste e queria morrer. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o Senhor soberano e absoluto de todo o mundo. Segunda verdade que precisamos aprender com essa história: Deus está no controle de toda a história, da nossa história e também da natureza. Deus governa sobre todo o universo. Não há 1 centímetro sequer deste mundo tão grande onde Deus não esteja presente fazendo cumprir a sua vontade. Não apenas o povo de Nínive estava sob o olhar de Deus, mas também o vento, o mar, o peixe, as plantas. O mesmo Deus que ama os ninivitas também levanta uma grande tempestade no mar e prepara um grande peixe para tragar Jonas. Terceira verdade que precisamos aprender: Deus é fiel e sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Jonas foi infiel a Deus, desobedecendo a sua ordem, mas Deus foi misericordioso e fiel a Jonas, não o destruindo por isso, nem lhe retirando o papel de ser missionário da palavra de Deus. Em vez de destruir-nos em nossas fraquezas, Deus nos restaura e nos ensina. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus nos usa, apesar de nossas fraquezas. A missão de Jonas jamais teria sido um sucesso se dependesse dele. O povo de Nínive converteu-se a Deus não por causa de Jonas, mas apesar de tudo que Jonas fez. Quarta verdade: Deus tem seus ouvidos bem atentos para ouvir todas as nossas orações. Deus ouviu as orações dos marinheiros na tempestade, lá dentro do navio, e os poupou.
Deus ouviu a oração de Jonas dentro do grande peixe e o libertou da morte. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e o salvou. Quinta verdade: Deus é o Deus de todos os povos e Ele salva a quem Ele quer. Os israelitas, e entre eles Jonas, desprezavam os povos estranhos que não acreditavam em Deus. Esses povos estranhos eram considerados inimigos que deviam ser punidos por seus pecados e não como pessoas que deveriam ser salvas. O povo de Israel foi separado por Deus para ser luz para as nações. Assim também nós devemos ser luz neste mundo e levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, onde quer que estejamos, em casa, na nossa escola, passeando, brincando com os amigos, onde estivermos. Precisamos fazer sempre a vontade de Deus. Sexta e última verdade: Deus intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Nada que aconteceu foi por acaso. Deus é quem chama Jonas, quem envia a tempestade atrás dele, quem faz cessar o vento depois do lançamento de Jonas ao mar, quem dá ordens à baleia para o engolir e depois de 3 dias vomitá-lo na praia. Deus é quem abre o coração dos ninivitas e quem chama a atenção de Jonas. Deus é quem fala e quem age o tempo todo. Deus está no céu, mas também entre o seu povo e entre nós, vendo nossas aflições, ouvindo nosso clamor e descendo para nos socorrer. Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus age, independente de onde, como estivermos. Nunca, jamais podemos fugir de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. E aí, crianças, gostaram da história? Espero que tenham gostado muito e tenham aprendido coisas importantes, como nós vimos que no final da nossa história, a tia colocou ali 6 verdades importantes para nós aprendermos e guardarmos na nossa mente e no nosso coração. E uma das verdades que a tia colocou ali na história é que Deus, mesmo sendo todo-poderoso, que controla todo o universo, Ele ouve as nossas orações. Ele está sempre com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, ao nosso pedido, à nossa súplica. Então, crianças, não esqueça disso, que Deus ouviu a oração de Jonas dentro do grande peixe e Ele ouve as nossas orações onde nós estivermos. Então, que você possa estar sempre lembrando disso, que Deus, sendo Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, Ele me ama, Ele te ama e Ele se preocupa conosco. Ele quer ouvir aquilo que nós temos para falar com Ele através da oração. Então, não se esqueça disso. E outra coisa importante, você vai ver aqui embaixo o link da história e do joguinho que nós vamos jogar agora, que você vai aprender mais ainda sobre a história que nós assistimos neste momento. Não se esqueça de apertar ali o botãozinho e clicar lá no joguinho, tá certo? E até a próxima, fica com Deus e tchau!